Então vamos juntos para a primeira mensagem desta série. Antes, ore comigo mais uma vez. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço porque logo pela manhã podemos celebrar o teu nome em família. Ver que o Senhor tem acrescentado todos os dias multidões que estão se achegando para ser família, para serem cuidadas, pastoreadas, amadas e crescerem no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo porque nesta manhã os meus irmãos estão aqui com uma santa expectativa de serem encontrados pelo Senhor, de serem transformados e tocados pelo Senhor, pela Tua Palavra. Esta série que se inicia neste final de semana em nossas igrejas Amor e Cuidado, em nossa família Amor e Cuidado, ela é tão especial porque ela fala daquilo que o Senhor fez por nós. Ela fala da Tua trajetória aqui na terra. O Senhor não precisava vir, Jesus, mas o Senhor veio. O Senhor morreu e o Senhor ressuscitou, nos dando vida, nos dando vitória. E se o Senhor venceu, nós podemos vencer no Senhor. Por isso eu peço que o Senhor nos encontre agora nesta manhã. Fale conosco, nós entregamos a Ti como adoração toda a nossa atenção, todo o nosso foco, a nossa não movimentação, certos de que sairemos daqui transformados, sairemos daqui restaurados, sairemos daqui ainda mais animados com tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oramos assim no Teu poderoso nome. Amém e amém. Glória a Jesus. Eu já passei por isso. Palavras de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Eu preciso repetir isso para você. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse texto ele já fala muito por si só. Ele já é uma grande pregação para os nossos corações nessa manhã. E a grande verdade nesta série é que Jesus ele não apenas entende a sua dor, ele venceu a sua própria espera. Jesus ele não apenas passou pelo que passamos, mas foi vitorioso em todas as circunstâncias. E seja qual for a dor que você enfrenta, Jesus entende. Sabe por quê? Porque Ele esteve lá. Jesus esteve lá e Ele não é um Deus distante. Ele é sim um sumo sacerdote, mas o texto vai dizer que não é um sumo sacerdote que apenas conseguimos visualizar de uma forma muito distante, impessoal. Não. Ele é alguém que se compadece. Precisaria? É óbvio que não. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Verbo, Ele é a Palavra. A Bíblia diz que no princípio o Verbo era Deus, Ele estava com Deus, e por intermédio dEle foram criadas todas as coisas. Um Deus como esse não precisaria se importar conosco, mas Ele escolheu nos fazer alvo do seu amor. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu se compadecer. Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que não apenas vê as nossas batalhas, Ele sente as nossas lutas. Meu irmão, Ele conhece a pressão. Você está pressionado?
Você está sendo tentado. Há um peso enorme sobre as tuas costas. Ele conhece. Ele passou por todas essas coisas. E é por isso que o texto diz que, entendendo que Ele é um Deus de perto, nós podemos nos aproximar com confiança. A aproximação exige confiança. Nunca nos aproximamos de alguém que não confiamos. Deveria ser assim, pelo menos. É um instinto natural que Deus colocou em você. Você não conhece uma pessoa hoje e já abre o coração de uma maneira tão clara e tão real, porque você vai sentindo a temperatura. Você vai entendendo de acordo com o que você percebe que a pessoa te dá liberdade e você se aproxima. Este é um instinto natural. Entretanto, quando nós falamos do relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Jesus, o que a palavra dele vai dizer, no próprio texto de Hebreus que acabamos de ler, é que a partir de tudo aquilo que Ele já fez, tudo aquilo que Ele já provou para nós, tudo aquilo que Ele já abriu de espaço para que nos achegássemos, não há como vivermos bem, não há como vivermos a totalidade daquilo que Ele tem para nós, se não nos aproximarmos dEle com confiança. Confiança que Ele nos entende, confiança que o olhar dEle está sobre nós, confiança que esse é o nosso lugar, perto dEle. O trono não é uma condenação, o trono é um lugar de misericórdia, de graça. E dito isto, algumas perguntas começam a surgir, algumas inquietações. Hoje vamos falar sobre algo tão notório, tão natural em nós, a ansiedade. Jesus certamente também passou por isso. E a pergunta que ecoa diante do nosso coração ansioso é: por que Deus demora tanto? É um dos sentimentos mais desconfortáveis da vida, esperar. Esperar no trânsito, esperar na fila do supermercado, esperar uma resposta no WhatsApp, quem nunca? Aqueles longos minutos, horas ou até dias, por que não me responde? Por que a resposta não chega? Esperar um resultado, o resultado de um exame, o resultado de uma prova. Esperar uma entrega, uma encomenda. Na época que estamos, principalmente aqui no estado de São Paulo, das entregas full do Mercado Livre, estamos mal acostumados, pedimos as coisas, chegam no outro dia. E de repente, se está em alguma outra transportadora, se está em algum outro método ou modalidade de entrega, aquele aplicativo do rastreamento vê bastante a nossa cara todos os dias, não é mesmo? Será que está chegando? Será que vai demorar? Mas existe uma espera que se torna ainda mais difícil, esperar em Deus. Esperar quando você já orou, esperar quando você já jejuou, esperar quando você já fez tudo o que podia fazer dentro das suas possibilidades. Entretanto, eu preciso te afirmar, Deus não responde à ansiedade. Deus responde a propósito. E você pode demonstrar toda a ansiedade como aquele filho que tenta, dentro do seu sentimento, tocar o coração do pai, porque ele acha que é o melhor momento para que ele consiga as suas coisas. Bom, você que tem crianças ou já teve crianças em casa, você sabe do que eu estou falando. Eles tentam apelar. Pai, eu queria muito isso. Pai, eu preciso disso. E aí você fala assim: tá bom, mas não é a hora. Mas eu quero. Não, você vai ter, mas não é a hora. Mas eu queria agora. Mas todo mundo tem. Mas eu vou ficar para trás. Eu vou ficar triste. E aí ele fica todo tristinho. Quando são menores, né, crianças, aí choram. Aí, principalmente no famoso Terrible Two, eles se jogam no chão. E eles, né, para tentar tocar de alguma forma o coração do pai. E se você é um pai que ama o seu filho, se você é um pai que se preocupa com ele, se você é um pai que quer dar uma boa educação para ele, o que você faz? Você se rende aos choros. Ele está chorando, tadinho. Não é a hora de dar, mas deixa eu entregar para ele. É isso que você faz? É isso que um bom pai faz? É óbvio que não.
Você, como um bom pai, você sabe o momento apropriado, você sabe como deve proceder. Se não é o momento, se não é a hora, não é a hora. Se ele quer comer um chocolate, uma sobremesa antes de almoçar, você não vai fazer. Por quê? Porque não é o momento. E às vezes nós estamos como essas crianças mimadas. Deus, olha como meu coração está ansioso, olha aqui. Deus, eu não aguento mais chorar. Deus, o Senhor não vai se compadecer de mim. Eu não aguento mais vir para a igreja e ficar pedindo. E achamos que a nossa ansiedade vai, de alguma forma, fazer com que Deus acelere as suas respostas. E não. Deus não responde à ansiedade. Deus responde a propósitos. Porque Ele te ama, Ele quer te ver crescer. E Ele quer que você viva todos os propósitos dEle na tua vida. Alguns aqui hoje estão esperando um casamento. Ou a restauração de um casamento. Alguns hoje estão esperando a resposta de uma gravidez, estão esperando um filho. Alguns estão esperando uma cura, uma libertação, uma provisão, um milagre. E quanto mais o tempo passa, mais a pergunta cresce: Deus está me ouvindo? Deus se importa? Será que Deus está aí? Se você já sentiu que Deus está demorando, eu quero te dizer, Jesus te entende. Jesus esteve nesse lugar. Jesus sabia que Ele veio para salvar. Jesus sabia que veio para dar sua vida. Jesus sabia que veio para realizar um grande ministério. E mesmo assim, Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério. Foram 30 anos de silêncio absoluto. O mesmo Jesus que a Bíblia vai dizer que quando era adolescente, surpreendeu a todos com a sua sabedoria. Eu fico imaginando aquele garoto, aquele adolescente na sinagoga, então se colocando, ensinando as pessoas e até os mestres da lei mais elevados, abismados com a sabedoria de Jesus. E a Bíblia dizendo que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E talvez Jesus, ouvindo aqueles comentários: esse menino tem futuro. Por que esse menino ainda não está nas grandes plataformas? Mas o coração de Jesus permaneceu em silêncio, até que, a partir dos seus 30 anos, o seu ministério público começasse. Eu vejo, por exemplo, poucos minutos antes do ministério startar, poucos minutos antes do primeiro milagre público performado por Jesus, lá em João capítulo 2, versículos de 1 a 4, dizendo: olha só, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Sabe, esta frase, ela é tão distante de uma teologia barata que temos enxergado muitas vezes nos dias de hoje, onde muitos pastores e muitos líderes vendem uma falsa expectativa do púlpito, como se tudo na tua vida fosse dar certo para ontem. Já ouviu? A tua hora chegou. Ei, calma aí. Jesus fala: a minha hora não chegou. Eu creio que Deus pode performar milagres instantâneos hoje ainda aqui. Ele quer fazer. Eu creio que Ele pode liberar provisões e mudar rumos ainda nesta manhã. Mas talvez, dentro da sua vontade soberana e do seu propósito, que é o que Ele responde, ainda não é o momento. E a chave para esta manhã é entendermos por que Deus demora. No Evangelho de João, a expressão relacionada à ideia que ainda não chegou minha hora aparece de forma progressiva. João constrói uma teologia da hora, mostrando que Jesus age segundo o calendário do Pai. Há 4 vezes diferentes, somente nos Evangelhos de João, em que Jesus diz: ainda não chegou minha hora.
Jesus nunca foi controlado pelas circunstâncias. Olha, porque eu preciso fazer. Não, você não está entendendo. Não é que eu sou ansioso. É porque as circunstâncias me pedem. É porque o cenário está desfavorável. É porque se eu não fizer, se Deus não me responder. Ei, Jesus nunca foi guiado pelas circunstâncias. Jesus foi guiado pelo tempo do Pai. Quando Jesus diz, ainda não chegou a minha hora, há uma tensão no ar. Mas Maria não discute. Maria não argumenta. Maria diz, façam tudo o que Ele mandar. Sabe por quê? Fé não exige explicação. Fé exige obediência. É muito difícil quando você sabe que Deus pode fazer algo, mas não entende o porquê Ele ainda não fez. Eu sei, com certeza. Eu e você temos perguntas como essa ecoando na nossa mente. Onde que está Deus? Por que Deus não está fazendo nada a respeito disso? Olhamos no curso da história, olhamos o cenário atual, e aí as coisas nos assustam. Vemos catástrofes naturais como a recente catástrofe lá em Minas Gerais, um povo sofrendo. As coisas acontecendo, guerras, rumores de guerras. Ficamos assustados, Deus, quando parece que está tudo chegando na calmaria. Uma nova tempestade nos assola. Eu não consigo ver esperança. Quantos de nós já não perguntamos, onde que o Senhor está nisso tudo, Deus? Por que o Senhor não interviu? Será que o Senhor não está me vendo? A pergunta para todos nós nesta manhã: o que Deus está fazendo enquanto eu e você estamos esperando? Quem aqui nunca pensou isso? Já pensou? O que Deus está fazendo enquanto eu estou esperando? Bom, eu tenho algumas respostas para isso. O que Deus está fazendo enquanto você espera? Esta é a pergunta. Talvez eu tenha algumas respostas para você. Isaías capítulo 64, versículo 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E a boa notícia para nós hoje é: enquanto você espera, Deus está trabalhando. Eu vou dizer de novo, porque algumas pessoas já entenderam, e talvez a totalidade entenda agora. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Essa é uma verdade que precisa ecoar no teu coração nessa manhã. Enquanto você está esperando e confiando em Deus, a Bíblia diz que Ele está ativo de maneiras que você nem imagina. Enquanto você espera, Deus está te ensinando a confiar nele. E se a pergunta é por que Deus demora, eu tenho talvez aqui 3 respostas para isso. A primeira é que Deus pode estar trabalhando na tua bênção. Deus pode estar trabalhando na sua bênção. Às vezes aquilo que você pediu ainda não está pronto, nem preparado para você. Ou, na maioria dos cenários, você talvez ainda não está pronto. Então Ele pode estar trabalhando em você. Além de estar trabalhando na sua bênção, Deus pode estar trabalhando em você. Porque talvez eu e você não estejamos prontos para receber aquilo que pedimos. É o que a palavra de Deus diz lá em Gálatas. Olha, porque o filho, o herdeiro, enquanto menor de idade, ele não difere em nada do servo. É o que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 4. Ele diz, olha, embora ele seja dono de tudo, o herdeiro, o filho, é dono de tudo. Tudo aquilo que o pai tem é dele também. Faz sentido? Mas ele não está pronto para receber. Então, enquanto ele não chega à maturidade, ele não difere em nada dos servos. Ele só usufrui, mas nada é dele. Ele não pode tomar conta de nada até que chegue à maturidade, à estatura correta. Então agora o pai coloque aos seus encargos aquilo que era dele desde o princípio. Se uma das razões é que Deus pode estar trabalhando na tua bênção, outra razão é que Ele pode estar trabalhando em você.
E isso nos deixa até mais tranquilos, porque aquilo que é teu, como diz o ditado, está guardado. Aquilo que é teu, Ele já conquistou por você na cruz do Calvário. Já é seu. Se é do seu Pai Celestial, é teu também. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos estes herdeiros que temos direito a tudo no Pai. Mas existem coisas que ainda não podemos acessar, porque nosso coração é imaturo. E enquanto esperamos, Deus está trabalhando em nós. Deus quer moldar o nosso caráter antes de aumentar a nossa influência. Deus quer fazer algo em você para preparar este caráter, para lidar com o que Ele quer te dar. Porque a bênção fora do tempo vira peso, vira desastre, vira maldição. E um terceiro motivo ainda que eu poderia te dar, do porquê Deus demora, é porque enquanto Deus te faz esperar, Ele está construindo uma identidade em você no período de espera. Períodos longos de silêncio desenvolvem regulação emocional, uma estruturação interna e uma profundidade espiritual. Na neurociência, a repetição da prática forma circuitos estáveis. A disciplina na espera cria uma identidade sólida, e o que você faz repetidamente enquanto espera se torna quem você será quando a porta abrir. Talvez Deus não esteja atrasado, talvez Ele esteja protegendo você de uma versão imatura de você mesmo. Você com certeza se lembra de Saulo, o homem que odiava os cristãos, matava cristãos. Ele tem uma conversão radical, é cego por uma luz. Saulo se torna Paulo, e Paulo agora se torna um apaixonado por Cristo, de modo que tudo que ele queria agora era pregar, era anunciar as boas novas do Evangelho. Ele queria uma oportunidade para viver no reino de Deus. Mas alguns comentaristas vão nos mostrar que ele passou pelo menos uma década, talvez até mais, se preparando e fabricando tendas, enquanto Deus construiu seu caráter para que ele estivesse pronto para pregar. Quantos jovens eu vejo hoje dentro da casa de Deus, dentro da igreja, adultos, impacientes, ansiosos, e muitas vezes essa ansiedade se dá até em manifestar o reino das mais diversas formas. Jovens que chegam para mim: pastor, meu sonho, meu chamado é ser um evangelista. Tudo bem, mas você já está dentro do nosso ministério de evangelismo, pastoreado pela pastora Samia? Não, ainda não, mas meu sonho é ser um evangelista. Bom, então o que você está fazendo que ainda não está submetido a um lugar de crescimento e de aprofundamento do teu caráter? Queremos chegar no ponto final, e esquecemos que tão importante quanto o ponto final é o caminho, é o processo onde Deus nos encontra, desenvolve o nosso caráter e nos faz maduro o suficiente para receber aquilo que Ele nos prometeu. Deus não tem pressa em usar alguém publicamente. Na verdade, a única pressa dele é que esta pessoa seja formada no secreto. Entenda, Deus tem o tempo perfeito. Vou repetir, Deus tem o tempo perfeito. Eu posso ouvir um amém? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo. Uau! Será que você pode ler isso comigo? Este texto inteiro, vamos lá, 1, 2, 3 e... Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Sabe, desde o jardim do Éden até o nascimento de Cristo, o mundo esperava o Messias. Ele foi profetizado repetidamente: o Messias está vindo. Geração após geração, o povo de Israel clamava: cadê o nosso Salvador? Por que Deus está demorando? Entre Malaquias e João Batista, houveram 400 anos de silêncio, conhecido como o período interbíblico. Durante este período, nenhum profeta falou em nome de Deus. Isso pode parecer com o que você sente hoje. Você ora, você busca, você crê, você pede um sinal, mas parece que Deus está em silêncio.
É como se não houvesse nada. É como se ninguém estivesse te ouvindo. E se você não suporta o processo, também não irá sustentar a promessa. Talvez muitos desistiram, talvez muitos abriram mão da fé. Mas enquanto você está esperando, Deus ainda está trabalhando. Ele ainda é o Deus, o dono do universo. Ele ainda está nos bastidores, preparando e produzindo bem a todos que o amam, a todos que são chamados segundo o seu propósito. Em Gálatas 4, o apóstolo Paulo diz que existia um tempo certo. Ele chama isso de plenitude dos tempos. Durante aqueles 400 anos de silêncio, sabe o que aconteceu? Durante aqueles 400 anos, onde nenhum profeta falou em nome de Deus, sabe o que aconteceu na humanidade? O método socrático surgiu, incentivando as pessoas a perguntarem. O Antigo Testamento finalmente foi traduzido para o grego, que era um grande império à época. Alexandre o Grande conquistou o mundo, criando então uma língua comum. E durante aquele tempo, houve algo conhecido como a diáspora, onde os judeus foram proibidos de viver em Jerusalém, então se espalharam pelo mundo. Neste mesmo tempo, Roma, um grande império da época, estava desenvolvendo estradas, rodovias por todo o império, interligando todo mundo conhecido. Portanto, aqueles 400 anos, enquanto o povo esperava, Deus estava trabalhando. E pela primeira vez na história, me ouça igreja, nós vemos 3 coisas. Pela primeira vez na história, as pessoas foram encorajadas a fazerem perguntas. E é nesse momento, na plenitude dos tempos, que Deus envia a resposta perfeita: Jesus Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Sabe, é nesse momento que todos agora tinham acesso à Bíblia. É nesse momento que todos podiam entender as escrituras do Antigo Testamento, que apontavam para o mais belo episódio da história: Jesus cumprindo as profecias. Pela primeira vez na história, as boas novas em uma linguagem que entendiam, e pela primeira vez na história agora, estas palavras podiam se espalhar em uma língua comum, o grego, por meio do povo judeu, por todo mundo conhecido, que agora tinha estradas que interligavam todos os lugares do Império Romano. Enquanto esperavam, Deus estava trabalhando, preparando as coisas para a progressão do Evangelho. Não cedo demais, não tarde demais, mas na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4. Enquanto esperavam, Deus trabalhava. Nós vivemos a época da dopamina, da frustração. As pessoas querem tudo que é instantâneo, reels, likes, respostas rápidas, entregas em 24 horas. E isso condiciona o nosso cérebro a não mais esperar, e a esperar, na verdade, uma recompensa imediata. Quando Deus não responde rápido, as pessoas interpretam como rejeição. Mas ouça-me, a fé sustenta a motivação mesmo sem recompensa imediata. A fé é a capacidade de continuar comprometido mesmo quando o seu cérebro quer desistir. Talvez você esteja lutando bastante ou um pouco com a sua espera. Você tem pedido que Deus responda a tua oração, isso te consome, mas Deus tem o tempo certo, nem cedo nem tarde demais. Isaías 60, 22, eu sou o Senhor, na hora certa farei com que isso aconteça depressa. Uau, acho que você poderia ler este texto comigo. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3 e... Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Uau, meu Deus. Uau. Pastor, entendi. Mas o que eu faço enquanto eu espero? Eu já entendi o que Deus está fazendo. Talvez alguns agora estão: Deus, me perdoa. Eu achei que o Senhor estava paradão aí no teu trono. Eu já percebi que o Senhor está trabalhando muito mais do que eu. Eu já percebi que o Senhor já está arquitetando muito mais do que eu imaginava. E o que eu faço então enquanto eu espero? Salmo 31, 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Aqui entra aquela dinâmica entre a gratificação imediata e a gratificação postergada. Walter Mischel,
psicólogo austríaco-americano, professor de Stanford e de Columbia. Tornou-se uma referência mundial no estudo de autocontrole. O seu trabalho ele confrontou a ideia de que caráter é algo fixo. Ele demonstrou que comportamento é altamente influenciado pelo contexto e por estratégias cognitivas utilizadas. Você já ouviu falar sobre o experimento do marshmallow? Certamente já deve ter visto alguns vídeos. Esse experimento foi conduzido por este psicólogo nos anos 60, lá em Stanford. Qual que era o procedimento? Simples. A criança ganhava um marshmallow. E o pesquisador dizia: você pode comer agora, mas se você esperar 15 minutos, você ganha 2 marshmallows. Resultado: algumas crianças esperaram e ganharam 2, outras não. Conclusão inicial: as crianças que conseguiram esperar apresentavam anos depois melhor desempenho acadêmico, melhor regulação emocional e maior capacidade de planejamento. O que estava acontecendo no cérebro? Embora este experimento seja comportamental, hoje, anos depois, a neurociência explica isso também. Existe o sistema límbico, a amígdala, responsável pelo circuito de recompensa. É aquilo em você que deseja a gratificação imediata. Eu quero agora a gratificação pelo que eu estou fazendo. Mas o nosso córtex pré-frontal atua um mecanismo que regula os nossos impulsos e nos projeta para futuras consequências. Quando você espera, você fortalece esses circuitos executivos. O autocontrole nos mostra que ele não é uma ausência do desejo, ele é uma capacidade de regular aquilo que eu desejo. A descoberta mais profunda de Michel é que as crianças que conseguiam esperar, elas não eram mais fortes, elas usavam estratégias cognitivas. Exemplos: as crianças relataram que elas olhavam para o teto, elas cantavam, elas imaginavam que o marshmallow era uma nuvem, elas se afastavam visualmente do estímulo, ou seja, elas mudavam a forma delas observarem, enxergarem a recompensa. A espera não é suportada apenas por força espiritual, ela é sustentada por uma reinterpretação cognitiva. Ou seja, se você enxerga a espera como abandono, você vai gerar ansiedade. Se você enxerga a espera como Deus se esqueceu de mim, você vai alimentar este sentimento ansioso que te deixa para baixo. Mas se você enxerga a espera como formação, você alcança maturidade em Deus. A forma como você interpreta a espera determina se ela será tortura ou treinamento. A espera treina a sua alma, não para ser governada pelos seus impulsos. Quando alguém espera algo importante, o cérebro automaticamente ativa a amígdala, esse centro de alerta e ameaça, e esta incerteza se eu vou ter ou não vou ter, é observada pelo meu corpo como um perigo. E o problema não é a espera, o problema é a incerteza. Mas veja como Deus é perfeito. A neurociência também já aponta que a oração é capaz de ativar o córtex pré-frontal, onde as nossas regulações emocionais são feitas. E a confiança em Deus reduz então a resposta exagerada ao estresse. Esperar sem fé ativa, na verdade, ansiedade, mas esperar com fé ativa maturidade. Então, se o problema não é a espera, é a incerteza, quando eu passo a orar e estar perto de Deus, este problema é cessado, porque agora em Deus eu posso ter a certeza que não no meu momento, não na minha hora, mas no tempo dele, as promessas dele nunca, jamais falharão, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ele nunca deixou de cumprir nenhuma das suas palavras.
Isaías 55, 8 a 9. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A Bíblia nunca apresenta a espera como passividade. Eu não estou dizendo para você ficar parado no meu lugar, no mesmo lugar. Esperar é caminhar. Esperar é permanecer. Esperar é continuar obedecendo. Eu sempre digo, alguns jovens que me perguntam com tanta ansiedade acerca do seu futuro: se você pegar o teu carro aqui hoje, à noite, pegar pela rodovia Marechal Rondon, em destino a Birigui que seja, algum farol aqui de algum carro é capaz de projetar luz aqui de Araçatuba até Birigui? Não, né? Mas você para porque você não está enxergando a próxima cidade? Você tem uma certeza que lá está o destino final. Então você continua andando com o teu carro até onde o teu farol ilumina, talvez os próximos 100, 200 metros. E quando você anda 100, 200 metros, o farol ilumina mais 100, 200 metros. E de 100 em 100, 200 em 200, você chega ao teu destino final. O que Deus te mandou fazer hoje? Eu não estou te perguntando o que Deus apontou sobre o teu futuro. O que Deus te mandou fazer hoje? Faça. Esperar é caminhar. Esperar é se aplicar no que Deus já te mandou fazer. E o resto? Quando você fizer o que Deus te mandou fazer hoje, Ele te mostra a próxima etapa. E de etapa em etapa, você chega ao teu destino final. Enquanto você espera, sirva. Enquanto você espera, cresça. Enquanto você espera, busque. Enquanto você espera, desenvolva mais o teu caráter. Enquanto você espera, organize a tua vida. Enquanto você espera, aprofunde a sua fé. E se parece que você está em um padrão de espera e Deus está em silêncio, lembre-se, silêncio não significa ausência. Nós cremos que Ele pode, nós cremos que Ele fará. E mesmo se não fizer da forma que queremos, eu quero declarar que nós ainda cremos. Nós ainda temos fé. Enquanto você continua orando hoje, eu quero que você pense nisso. E se o Deus por quem você está esperando estiver esperando por você? Vou repetir. E se o Deus por quem você está esperando estiver esperando por você? 2 Pedro 3, de 8 a 9, eu encerro com este versículo. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgamos alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele é paciente. Ele não quer que ninguém morra, ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Talvez Ele esteja esperando você, porque Ele te ama. E quando você clama pelo nome de Jesus, Deus ouve sua oração. Ele perdoa os teus pecados. Ele faz de você alguém novo. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que quer, através do seu relacionamento, te mostrar que nele você pode confiar. E não há como você fazer isso, senão antes se entregando a Ele. Senão antes fazendo o que Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É esse o lugar que Ele quer que você permaneça. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Tem alguns minutos ainda. Eu quero orar por você que está esperando. Eu quero orar por você que está aguardando. Eu quero orar por você que está precisando de respostas. Sai do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você.
Eu quero orar por você que precisa de descanso, de refrigério nesses dias, nesta manhã. Enquanto nós cantamos, eu vou te dar esta oportunidade. Jesus, nós hoje escolhemos descansar. Jesus, nós hoje escolhemos confiar. Jesus, nós pedimos perdão por tantas vezes que o nosso coração enganoso achou que o Senhor estivesse parado. Obrigado porque o Senhor não estava parado. Obrigado porque o Senhor estava cuidando de nós. Obrigado porque o Senhor estava conosco. Obrigado porque o Senhor estava trabalhando, projetando, arquitetando coisas que os nossos olhos não conseguem mensurar. Coisas que a nossa mente humana não consegue imaginar. Jesus, hoje nós entregamos o controle da nossa vida. Jesus, hoje nós entregamos o controle pleno das nossas emoções, o controle pleno dos nossos passos. E enquanto esperamos, nós te pedimos, desenvolva o nosso caráter, desenvolva em nós resiliência, desenvolva em nós paciência e tudo aquilo que nós necessitamos para chegar à maturidade, a fim de que em maturidade avancemos rumo aos propósitos do Senhor para a nossa vida. Faz isso, Jesus. Faz isso, Jesus. Sabe, enquanto os intercessores ainda oram aqui, enquanto você ainda está recebendo esta oração aqui neste altar, há um chamado ainda a ser realizado nesta manhã. O chamado para que você possa pertencer a Jesus. O chamado para que você possa se entregar a Jesus. Porque não há como descansar nele se Ele não for o Senhor da tua vida, se Ele não for o Senhor da tua alma, se Ele não for aquele que detém o controle pleno das circunstâncias e situações da tua caminhada. E talvez você se pergunte: pastor, como que eu faço isso? Eu acabei de ler o texto. É só você declarar com a tua boca que Ele é Senhor, e você será salvo, e você será conduzido a esse lugar de proximidade, onde você aprenderá a descansar nele. Eu vou te ajudar nisso, não apenas eu, mas toda a igreja aqui. Igreja, você que está firme, você que está em pé, vamos juntos comigo fazer esta oração.
para abençoar os nossos irmãos que estarão fazendo esta oração pela primeira vez. Se as palavras que eu disser forem uma expressão sincera do teu ser, repita elas comigo agora em alta voz. Diga assim: Senhor Jesus. Vamos lá, igreja, diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos. Eu reconheço que sem o Senhor nada eu posso fazer. E nesta manhã eu peço, muda a minha história. Diga assim também, igreja: Senhor Jesus, eu que estava distante, como uma ovelha perdida, eu volto para casa. Senhor Jesus, eu volto a depender exclusivamente do Senhor. Eu oro assim, em teu nome. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí no seu lugar, peço que aumente só um pouquinho as luzes para que eu possa enxergar. Se você fez esta oração de entrega a Jesus pela primeira vez, você nunca fez uma oração como essa, ou você fez uma oração hoje voltando, se reconciliando com Jesus, eu gostaria muito de te conhecer. Aí no teu lugar, faça um sinal com a tua mão mais alto que você puder. Glória a Jesus pela tua vida, querido. Mas quem mais? Glória a Jesus pela sua vida. Faz um sinal com a sua mão, quero te ver. Glória a Jesus, aí no fundo eu estou te vendo. Glória a Jesus pela tua vida. Glória a Jesus pela vida de vocês. Parabéns por essa decisão. Parabéns por essa decisão. Aleluia, aleluia, Jesus é bom. Ei, preste atenção. Você que ergueu as mãos, nós temos um presente para te dar, para marcar esse dia. Esse dia é muito festivo, esse dia é maravilhoso, é um dia feliz. É um dia onde você passa a confiar plenamente nele. Nós queremos marcar este dia, para que esse dia seja especial na tua vida. Então os nossos pastores estão aqui à frente. A nossa equipe também de intercessão talvez pode nos ajudar com isso. Nós temos uma sala aqui ao lado. Não vai durar 2 nem 3 minutos, é muito rápido. Nós queremos te dar um presente, te abraçar e dizer que você é muito especial para nós. Se você puder acompanhar os nossos pastores, eles vão estar aqui ao meu canto direito, o seu canto esquerdo. Você que está perto dessas pessoas, fala assim: quer que eu vou contigo? Quer que eu te levo lá? Venham, é só um presente. Nós queremos muito. Eu vou encerrar essa celebração. Você pode vir até a frente, pode nos acompanhar. Todos os nossos pastores estarão aqui para te abraçar, para te dar um presente e dizer: seja bem-vindo à família. Igreja, você pode aplaudir a Jesus por esta parte da família que se achega até nós. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez nesta celebração e por tudo que o Senhor ainda continuará fazendo até o fim deste domingo. Que o amor tão grande do nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, as consolações do Espírito Santo sejam com o teu povo hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.